bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à videoaula de hoje. Nós continuaremos os nossos estudos sobre os complementos verbais. Nós trabalharemos com o conteúdo que está ali na página 62 do seu MD. Então, atente-se aqui às informações que estão no cabeçalho. Escola Terra Mater, a data da aula de hoje, dia 4 de junho, quinta-feira. O conteúdo que nós estamos estudando, complementos verbais, e a habilidade que nós estamos desenvolvendo, já somos bastante capazes de compreender a importância dos complementos verbais para a construção de sentido dos textos. Eu farei então a explicação do conteúdo e deixarei uma atividade para que vocês possam realizar. Eu encaminhei junto com o material a foto da lousa porque eu coloquei os exemplos que estão no livro aqui no quadro, destacando então cada um deles, tá? Então você, por gentileza, copie em seu caderno essas informações, pode ser da mesma forma, pode ser usando o marca-texto, enfim, da forma que você achar que fica melhor para estudar. Eu coloquei então os verbos sublinhados com cor de rosa, ok? Coloquei os pronomes circulados com giz verde. Coloquei os objetos diretos circulados com giz de cor azul e o objeto indireto de cor laranja, ok? Então eu acredito que vai ficar bem fácil para você compreender essas informações, certo? Vamos então aos estudos. Nós começaremos então pelos complementos de verbos pronominais. Então observe os dois primeiros exemplos que estão ali no livro. Ele transformou minha vida. E o segundo exemplo, ele se transformou em minha vida. Você percebeu que as duas frases têm o mesmo verbo, certo? Tem um verbo, o verbo da segunda frase ele está acompanhado por um pronome, né? O pronome se, a palavra se, transformar-se. Então, esse verbo ele é pronominal, ou seja, ele é acompanhado por um pronome. Nesse caso, o verbo, então, ele necessita da preposição em para se ligar ao seu complemento, ok? Então, nesse caso, a existência dessa preposição é justamente para ligar o verbo ao seu complemento. Embora as frases tenham o mesmo verbo, elas possuem transitividades diferentes, né? Nós podemos perceber que a transitividade do verbo da primeira frase, ele transformou minha vida, tem ali um objeto direto, minha vida, enquanto na de baixo, em minha vida, é um objeto indireto justamente por conta dessa preposição, né? Então, esse fato nos faz concluir que a transitividade de um verbo é responsável pela exigência ou não de uma preposição. Do mesmo modo que o verbo transformar, há outros verbos que são acompanhados por um pronome, então exigem uma preposição, né? Então, diante disso, exigem a preposição para se ligar ao seu complemento, né? Ao seu objeto. Temos duas frases ali. Eu esqueci seu aniversário, perceba que não há um pronome, então não há obrigatoriedade de ter ali uma preposição. Tem um objeto direto, o verbo transitivo direto, esqueci, e o objeto direto, seu aniversário. Na frase de baixo, perceba que há ali a presença do pronome, né? O pronome me, fazendo com que exista a necessidade da preposição de. O livro ali tem destacado o pronome seu, pronome possessivo seu. Na verdade, não é ele que deve estar em vermelho ali, a preposição de. Então, faça essa correção aí no seu livro, para que você não se confunda quando for estudar, ok? Bom, nós temos também verbos que têm uma natureza bitransitiva, ou seja, bi, dois, duplo, né? São verbos que têm dupla transitividade, isto é, possuem dois complementos. Um complemento denominado objeto direto e o outro chamado de objeto indireto. Observe aqui no exemplo. O correio entregou alguma coisa a alguém, certo? Entregou algo a alguém. O correio entregou a carta. Tenho a carta como objeto direto porque não existe uma preposição. Eu tenho aqui a presença de apenas um artigo definido, né? Mas aqui no objeto indireto eu tenho um a, mas esse a ele não tem a natureza de artigo. Ele é uma preposição que está unida ali ao artigo definido o, ok?
Então o correio entregou a carta, é um objeto, e ao seu destinatário é outro objeto. Então perceba, o verbo entregar, aqui nesse contexto, tem dois complementos. Da mesma forma, no exemplo de baixo que tem o verbo extraiu, ok? Extraiu algo de alguma coisa. Então, a empresa extraiu 100 toneladas, objeto direto, de minério, objeto indireto. E da mesma forma que o último exemplo, né, de verbo bitransitivo. É preciso separar o joio do trigo. Verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, diferente da natureza dos verbos que nós estudamos em aulas anteriores, que eram verbos ou transitivo direto ou transitivo indireto. Aqui eu tenho 3 verbos que têm essa natureza diferente da natureza dos verbos estudados anteriormente. Então são verbos bitransitivos. Ao mesmo tempo são transitivos direto e indireto, porque tem objeto direto e objeto indireto. Ficou claro para você? Vamos então ao próximo tópico, pronomes pessoais como complementos. Aqui é necessário uma cautela, tá? Então, no processo de complementação verbal, é possível que os pronomes eles exerçam, que eles cumpram o papel de objetos. É necessário então que você fique atento quando isso ocorre com o pronome oblíquo. Aqui nós temos 2 pronomes oblíquos, o me e o lhe, e é o que nós vamos analisar. Eu tenho a primeira frase ali, Joana presenteou-me com um relógio e enviei-lhe um presente. Então, na primeira frase, o me, ele exerce a função então de objeto direto do verbo presentear, enquanto com um relógio exerce a função de objeto indireto. E na segunda frase, o lhe, ele cumpre o papel de objeto indireto e um presente cumpre a função de objeto direto, certo? Então é importante que você fique atento para não errar, ok? Porque existe uma norma para o uso desses pronomes como objetos. O lhe, ele só atua, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, como objeto indireto, né? Então, por esse motivo, ele só complementa um verbo que tem transitividade indireta, como é o caso do verbo enviar. Então, nesse caso, o pronome lhe, ele exerce a função de a ela, a ele. Então, se eu dissesse enviei a ela ou enviei a ele um presente, estaria certo, porque aqui eu tenho uma preposição, ok? Bom, como atividade, eu gostaria, por favor, que você realizasse os exercícios que estão na parada obrigatória, na página 63, 64 e 65, ok? Antes disso, antes de realizar esses exercícios, eu gostaria que você fizesse a leitura da seção passo a passo, que também está na página 63, porque ali você vai conseguir fazer uma análise para entender melhor ali a função desses complementos verbais dentro do texto. Com certeza, o exercício explicado ali da seção passo a passo vai auxiliá-lo a compreender melhor e responder com mais exatidão os exercícios. Ok? Eu desejo a vocês um ótimo final de semana e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.